TV Ceará News, diretamente de São Gonçalo do Amarante, 16º Congresso de Jornalistas da Associação Cearense de Jornalistas. Estamos aqui com a presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Ceará, a jornalista Samira de Castro. Samira, bom dia, obrigado pela entrevista. Desejo, em nome dos jornalistas com registro profissional no Ministério do Trabalho, que não detém o diploma de bacharel em comunicação, dirigir uma consulta à ilustre representante da nossa categoria enquanto jornalista, embora não seja ainda sindicalizado. Na gestão anterior, havia uma recomendação da Federação Nacional de Jornalistas no sentido de só admitir no sindicato o cidadão profissional com registro, mas com diploma superior. Fui informado que nessa segunda gestão há um redirecionamento. Pergunta objetiva: jornalista sem um diploma de bacharel em comunicação, mas com registro profissional, pode agora estar, se desejar, filiado ao sindicato? Sim, jornalista com registro profissional, e quem emite o registro é o Ministério do Trabalho e Emprego, pode se sindicalizar, sim, procurar o sindicato, se sindicalizar, tirar a carteira da FENAGE e gozar de todos os benefícios que o jornalista diplomado tem quando se sindicaliza. Essa decisão que você se refere, ela foi uma decisão de Congresso Nacional da categoria, e ela foi revertida numa decisão posterior do Conselho de Representantes da Federação Nacional dos Jornalistas, que é a FENAGE, a nossa entidade máxima. O Conselho de Representantes é a segunda instância máxima deliberativa da categoria. E isso foi revisto em função de um simples fato. Porventura, volte o diploma de nível superior específico a ser exigido dentro da Constituição brasileira, que assim requer o formato de uma PEC, proposta de emenda constitucional, a lei não retroage para prejudicar quem tirou o registro profissional durante todo esse tempo em que não foi exigido, ou seja, de 2009 até o presente momento. E há um entendimento que foi defendido à época pelo Sindicato dos Jornalistas em 2010 e que foi voto vencido no Congresso da categoria, de que o critério para ser jornalista, primeiro, é praticar a profissão. O nosso entendimento é de que as pessoas que procuram o Ministério do Trabalho para tirar registro, elas de alguma forma exerçam a profissão de maneira remunerada, inclusive, porque é um critério para ser sindicalizada, você pertencer a uma categoria e você ser um representante que vende a sua força de trabalho. Então nós fomos derrotados em 2010, mas essa decisão foi revertida na presidência da querida Maria José Braga, na Federação Nacional dos Jornalistas, por uma decisão muito acertada do Conselho de Representantes. Com o fim do imposto sindical, como, na qualidade de presidente, você vê daqui à frente as perspectivas de melhoria de qualidade no processo de qualificação dos jornalistas e a relação jornalista-sindicato? Bom, o que é importante é que as entidades sindicais elas têm 3 formas de custeio. A mensalidade associativa, o imposto, antigo imposto sindical, contribuição sindical, que agora é facultativa, que é o que foi alterado pela reforma trabalhista, e a chamada taxa assistencial, que ela é devida aos sindicalizados, quando a entidade sindical fecha a chamada convenção coletiva de trabalho. No nosso caso, nós temos 2 convenções coletivas, a do segmento de jornais e revistas e a do segmento de rádio e televisão. Essas 3 formas de custeio, elas têm, de alguma maneira, se mostrado suficientes para o Sindicato Jornalista do Ceará. Obviamente, como todo o movimento sindical brasileiro, nós perdemos receita quando deixa de ser obrigatório, deixa de ser compulsório o imposto sindical. E aí nós fizemos uma campanha junto aos nossos associados e aos não associados para autorizações expressas individuais para o recolhimento do imposto sindical. Óbvio, nós aprovamos também. Facultado, né? Nós aprovamos por assembleia, como foi, como foi sugerido pelas entidades jurídicas, inclusive a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados, de que uma decisão da categoria em assembleia seria válida, mas para não levarmos o caso à justiça e demorasse um tempo exagerado nessa contenda, nós fomos às redações principais e a categoria de próprio punho, jornalistas de próprio punho, autorizaram o desconto
de um dia do seu salário para o sindicato. Uma manifestação de vontade que é respeitada pela lei. Exatamente. Numa manifestação de vontade, o que para nós nos credencia como um reconhecimento da categoria. É muito difícil quando você vive uma conjuntura de crise econômica, de dificuldade de colocação no mercado de trabalho, qualquer pai ou mãe de família retirar qualquer valor da sua renda mensal. É muito difícil, a gente sabe disso. As contas não esperam, mas o reconhecimento que o Sindicato dos Jornalistas tem do seu trabalho foi manifestado quando os colegas abriram mão de um dia do seu salário para financiar a luta coletiva. Isso mostra que nós temos respaldo e credibilidade diante da categoria. E legitimidade, obviamente. Sei que ela está no Congresso, logo mais vai proferir uma palestra para nós jornalistas. Marcelo Medeiros, você tem algo a perguntar à nobre colega jornalista, presidente do nosso sindicato? Digo nosso, embora não esteja no sindicato, mas tenho, com esse discurso, a perspectiva de logo mais ser sindicalizado. Jornalista Marcelo Medeiros. Bom, na verdade não é nenhuma pergunta, né? Primeiro enaltecer o sindicato, porque nesse momento eu acredito que há um ponto de inflexão muito legal na legislação. O fim da obrigatoriedade, né, do imposto sindical, ele vai separar o joio do trigo. Os sindicatos que efetivamente trabalharem para as suas categorias, eles serão enaltecidos e terão um grande sucesso pela frente. Lamentavelmente, o sindicalismo ele ficou parado na década de 40. É o que aconteceu com a maioria dos sindicatos. Se acomodaram com esse dinheiro fácil, vindo de todas as categorias, e passaram a fazer política, passaram a ser partidários. E ele tem que parar de ser partidário e trabalhar em prol dos seus filiados. Então, o sindicato, no meu caso aí, vou me filiar ao sindicato e dizer que estão de parabéns pela situação. Okay. Queremos encerrar dizendo o seguinte: hoje nós estamos integrando a Comissão Nacional Pró-Fundação do Sindicato Nacional de Jornalistas e Radialistas de Rádio e Televisão Virtual Web. É uma comissão, um grupo de pensadores, não é do ponto de vista jurídico ainda nada efetivo em relação ao sindicato, é uma discussão de ideias e eu pergunto à nobre colega presidente do sindicato, há a possibilidade do sindicato receber a nossa comissão para discussões de ideias e quem sabe, dependendo das discussões, a nossa ideia de sindicato prosperar ou não, dependendo do que vamos conversar ao longo da história com vocês? Sim, o Sindicato dos Jornalistas, ele tem, eu acho que por premissa, o diálogo, inclusive com todas as entidades co-irmãs, tanto que estamos aqui no Congresso da ASEG. O que a gente acha interessante, por exemplo, é agregar os profissionais de web. Eles são contemplados à medida em que estão, de alguma forma, ligados a empresas que tenham CNPJ e atuem na web, eles já estão cobertos pela nossa legislação, pelas nossas convenções. Então, pessoal, vamos começar. É importante a gente dizer, por exemplo, que quando a televisão foi criada, não foi criado um sindicato específico para os jornalistas de televisão. Nós somos uma categoria só, independentemente de onde nós atuemos. Seja no rádio, na TV, na web, no impresso, enfim, nós somos uma categoria. Nós somos jornalistas. Ceará News, diretamente do Congresso da ASEG, sou César Venâncio, Marcelo Medeiros, Samira de Castro. Muito obrigado, bom dia.